na ponta da linha. Lewis Hamilton vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Vem pra vencer na tela da Band, no capricho. Lewis Hamilton no capricho pra vencer. Lewis Hamilton vence na tela da Band. 96 vitórias desse gênio da Fórmula 1. Lewis Hamilton no Alô, meu caro Luiz Fernando Ramos, grande repórter da Band News FM, parceiro do grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos muito felizes em tê-lo a bordo, principalmente depois de uma grande e bela corrida como foi a do Bahrein. Seja bem-vindo, Ico, seja bem-vindo, Luiz Fernando Ramos, boa tarde. Boa tarde, Elia, que honra falar com você aqui, eu que sou um fã do Show do Esporte, Elia. Desde quando eu era molequinho já via você lá, é bom estar falando com você e bom estar falando desse momento aí da Fórmula 1. Tanto pelo esporte, né? Acho que a gente viu uma grande abertura da temporada, uma grande disputa entre o Hamilton e o Verstappen, em comparação com os anos mais recentes, em que a Mercedes navegou praticamente sozinha lá na frente do grid. Esse ano promete uma disputa muito bacana entre essas duas equipes e entre esses dois pilotos excepcionais também. E, Eli, eu queria destacar muito, acho que o trabalho da Band, né? A Band, especialmente na cobertura da televisão, a gente já tem uma tradição de rádio na cobertura da Fórmula 1, mas a chegada da Fórmula 1 na Band TV teve uma repercussão muito positiva, o trabalho muito bem feito, acho que a profundidade que a equipe abordou a Fórmula 1 e o espaço, né, que a emissora está dando para a categoria, acho que fez um bem enorme para a categoria. Os fãs de Fórmula 1 no Brasil estão mais felizes do que nunca na pista e no entorno no que a gente está levando para eles também, Elia. É verdade, sem querer advogar em causa própria, mas foi um ótimo trabalho e trabalho de equipe, né? Trabalho de equipe que é sempre muito bom, né? O trabalho de uma equipe de profissionais qualificados em todas as áreas, né? Eu gosto muito quando você tenha profissionais na área técnica, quando você tem um profissional que é um baita de um câmera, quando você tem uma repórter como a Mariana Becker, que é impressionante a qualidade que ela tem e a mobilidade que ela tem, porque às vezes você tem muito conhecimento, muita qualidade, mas não tem aquela disposição e aquela mobilidade. Ela tem as duas coisas. A gente tem o Sérgio Maurício, que pela primeira vez a gente tem um narrador absolutamente especialista, porque é interessante quando você tenha um especialista para o esporte a motor e em particular para a Fórmula 1. E os comentaristas dispensam qualquer tipo de apresentação ou adjetivo elogiável, né? Você tem Reginaldo Leme, você tem o Felipe Giafone, que além de conhecer muito, ainda é comissário da Fórmula 1. Então, cada detalhe, cada porca, ele sabe se pode ou não estar colocada naquele carro. E o Max Wilson, que acaba de ser piloto campeão aí na Stock Car. Então, a gente conseguiu fechar o cerco e com uma área técnica, uma operação direta do Bahrein e de todas as provas impressionante, comandada pelo Jaime Brito. Agora, eu queria saber de você, o Luiz Fernando, como é que é a sua vida? Sei que você mora em Viena, como é que é a sua vida? A sua proposta é cobrir a Fórmula 1, como é que é a sua vida em Viena? Bom, eu fiz a cobertura em loco de todas as etapas de 2008 a 2016. Foram 9 temporadas consecutivas, indo para todas as corridas. Acho que eu perdi uma ou duas aí por questões, enfim, que aconteceram, mas foi um período muito intenso, né? Começando com aquele vice-campeonato do Massa, disputada na última corrida com o Lewis Hamilton, e histórias muito bacanas, um domínio do Sebastian Vettel da Red Bull, eu cobri de perto, e esse início da era de domínio da Mercedes eu também cobri de perto. Aí a vida aqui deu uma pequena virada, surgiu uma pequena menina aqui na minha vida, uma filhinha, para dar alegria para gente, e agora eu estou, desde 2017, eu estou mais comentando, né, como comentarista do grupo Band de Rádio, né, das transmissões na Band News FM, e esse ano agora que a nossa repórter, ex-repórter, né, a Juliane Serrazoli foi para a equipe da televisão, está lá fazendo um trabalho excelente lá no Bahrein, junto com a Mariana, junto com o Jaime Brito, na produção em loco na pista. Eu voltei a fazer um pouco também de reportagem aqui remota, mas também trazendo um pouco da experiência dessas temporadas. A Fórmula 1 é muito legal, é muito bacana ter uma experiência prévia para trazer um pouco, mas a gente tem que reconhecer, né? Quem está em loco, quem está lá no calor
do Bahrein, ou quem está lá no Cadu do Paddock, são os que sabem, são os que estão por dentro de tudo, e a gente vai confiando muito e trabalhando muito em parceria com esse grande pessoal, e que se tornaram ao longo dos anos amigos muito queridos, Elia. Ô Ico, como é que é morar em Viena? Como é que foi essa opção por Viena? Por que você optou aí pela Áustria? Bom, eu da Áustria, se você me parar para pensar aqui, eu talvez goste muito da música. Eu gosto muito de música clássica, então eu gosto muito do Mozart. Mas aí eu fico imaginando como seria morar em Viena. Como é que é morar em Viena, ô Ico? Olha, é muito bom, Eli. Eu vim aqui por contas do coração, né? Eu vim aqui eu estou há 20 anos já na Áustria, então é uma relação longa com a cidade. Vim para ficar como austríaca, a relação durou, teve um fim amigável, agora eu estou em outra relação com outra austríaca, então acho que o meu coração pende um pouco para esse lado também, mas é uma cidade adorável para se viver, né? Você citou a questão da música clássica, né? Aqui é muito presente, né? Não só o Mozart, fez muita boa parte da sua carreira aqui, o Beethoven fez parte da sua carreira aqui, o Haydn, o Schubert, ou seja, os grandes clássicos da música clássica tiveram uma história muito grande aqui. Mas acho que Viena é uma cidade que alia muito do moderno, né, da modernidade atual, com uma tradição antiga. Viena, por uma questão da próprio desenvolvimento urbanístico, o centro histórico de Viena ele é muito preservado. Então, a arquitetura barroca mais preservada da Europa está hoje em Viena. É claro que não se compara com a arquitetura barroca no Brasil, é outro estilo, né? Não é parecido com Ouro Preto ou com Mariana. Ela tem uma outra característica de barroco, mas ainda assim é um centro que você pode se sentir muito no passado passeando por ele. Então, essa cidade multifacetada, muito estrangeiro, é uma cidade que mistura também muitas culturas. A gente tem cerca aí de 1/5 da população é estrangeira aqui em Viena, né? Não é um número significativo. Então, é uma cidade que acho que, apesar de pequena, a gente tem 2 milhões de habitantes, ela oferece muita coisa. Não, e é muito interessante, né? Porque eu estava me lembrando aqui, eu realmente não conheço Viena, mas conheço boa parte da Europa, e eu até achei que talvez a República Tcheca, talvez a capital da República Tcheca, Praga, talvez fosse assim mais grandiosa em termos de centro de cidade, de preservar aquilo que é o centro histórico de uma grande cidade europeia. E é interessante porque Viena também tem um pouco disso, e Viena tem uma vantagem em relação a Praga, por ser mais multifacetada, por ter muito mais estrangeiros, é uma cidade mais pro ocidente da Europa, então é uma cidade, em tese, um pouco mais cara também, e aí a gente entra para uma área que eu gosto de saber, como é que é viver, como é que essa conta fecha, como você faz essa conta fechar, me conte tudo, não me esconda nada. A qualidade de vida aqui é excelente, né, Elia? Viena, nos últimos anos, naquele índice de qualidade de vida das cidades mundiais, ela fica frequentemente em primeiro lugar, né? Isso é explicável por vários motivos. Eu acho que, apesar de que morar aqui é caro, Viena tem uma tradição histórica de uma assistência social muito grande para os trabalhadores. Então, você tem praticamente uma grande classe média. Você não tem gente muito rica, gente muito pobre, e uma classe média muito estreita. É o contrário, para todo mundo aqui ou tem um emprego que permite você viver bem, e sem muito luxo, mas também com uma casa legal, com chance de ter uma alimentação boa, e tudo isso. E quem não tem, o Estado ajuda, né? O Estado acaba tendo uma série de programas de assistência social que dão esse suporte para quem está passando no momento de mais dificuldade, de sair rapidamente desse momento de dificuldade. Então, é uma sociedade, para quem vem do Brasil, me chama muito a atenção nisso, como o trabalho é para que todo mundo tenha um pouco, mas tenha o suficiente, digamos assim, e como isso funciona, como as pessoas são muito contentes em relação a isso. Eu, no momento, além de fazer o trabalho de comentarista de Fórmula 1,
Eu sou guia turístico, né? Aqui você faz um curso de preparação para guia turístico. É um curso super difícil, a prova é super difícil, mas para mim foi um prazer aprender muito sobre história da arte e tudo mais. E trabalho também no museu, né? Um museu coordenando a equipe que recebe os visitantes, que faz os tours dentro do museu. Então, tudo isso abriu outras portas aí para mim na minha vida, mas é bacana estar nessa cidade. No momento sem turista, é claro, né, a gente está vivendo essa questão da pandemia aqui, com uma realidade diferente da do Brasil, mas ainda assim com um momento de preocupação. A gente está entrando num terceiro lockdown muito forte agora, a partir de amanhã, mas em breve a Viena vai retomar. Viena é uma cidade que vive de turismo há muitos anos e que quando passar essa pandemia é uma cidade que tende rapidamente a voltar a ser agitada em termos de turismo pela infraestrutura que ela tem para receber o turista. Ô Ico, para um cara que gosta de museu como eu, que gosta de restaurante, que gosta de música clássica, qual restaurante você me indica, qual museu você me indica e qual espetáculo eu não posso perder? Bom, a Ópera de Viena, de música clássica, é o lugar imperdível. É uma ópera, muitas óperas, né, casas de ópera, elas têm temporadas. Então tem uma temporada, por exemplo, da Flauta Mágica do Mozart, aí fica um mês em cartaz. A Ópera de Viena não, ela é a única casa do mundo em que cada noite é uma ópera diferente. E eles fazem isso porque eles têm 3 palcos ali, eles têm uma estrutura tão grande que eles conseguem trocar um palco inteiro, porque eles têm 3 andares subterrâneos de palco. É algo, quando você vê nos bastidores, é incrível. Mas então cada noite é uma ópera diferente. E isso é muito legal. Eu acho que até eles estão fazendo apresentações online no momento, por conta da pandemia. Vale a pena buscar a Ópera de Viena na internet, que tem muita apresentação, inclusive ao vivo agora, sem presença de público, mas com a ópera sendo apresentada ao vivo. O Museu Imperdível, para mim, é o Museu de História da Arte. Talvez não é o museu mais famoso de Viena, mas é um museu, para quem gosta de pintura, é excelente. Tem uma coleção muito grande do Peter Paul Rubens, que é um mestre do barroco, né? E uma coleção muito grande de obras também do Peter Bruegel. Bruegel era aquele que a pintura é cheia de detalhes, né? Tem uma pintura dele muito famosa, que são várias brincadeiras infantis espalhadas ao longo de um quadro. Então, você tem que chegar muito de perto e olhar os detalhes. A gente tem uma coleção muito grande também de obras dele aqui em Viena, então é um museu que eu recomendaria. E para comer, acho que é uma culinária bem bacana aqui, Elia, mas o prato mais famoso é o Wiener Schnitzel, né? Que é aquele filé de vitela à milanesa. E tem um mais famoso aqui, é o Figelmiller, no centro de Viena. Normalmente, quando Viena estava funcionando normalmente, tinha filas grandes, mas não funcionava, com reserva funcionava para comer lá. É uma boa pedida. Boa, ótimas dicas aí do Ico, Luiz Fernando Ramos, para você, direto e ao vivo de Viena. Para terminar, o Ico, a única coisa que a Áustria não tem de qualidade é futebol, né, Ico? Pois é, né? A última Copa da Áustria foi em 1998, né? Copa da França foi a última participação da Áustria e caiu na primeira fase. A Áustria, enfim, ela vive à sombra da Alemanha no futebol, que é uma dificuldade enorme, né? Então, quando o jogador austríaco se destaca, vai jogar na Alemanha, e na Alemanha acaba sendo desviado para os países menores. A geração atual é boa, né? Tem o David Alaba, que joga no Bayern de Munique, que é um baita craque, mas ainda assim acho que ele sozinho não está conseguindo elevar a Áustria no nível tão grande. A Áustria vai jogar a Eurocopa, né? Vai ter esse ano a Euro 2021, com um ano de atraso, e está nas eliminatórias da Copa do ano que vem, esperançosa de cortar esse tabu, mas aqui não tem muita força, mas ainda assim ele é impressionante. É o esporte mais popular do país, né? Eles são loucos por futebol, apesar da seleção não ir muito bem, são loucos por esqui alpino, claro, porque é o esporte que eles dominam, né? Eles andam muito de esqui, quem gosta de downhill, essa parte eles são muito bem, e logo são loucos por Fórmula 1, né? A gente tem aqui uma tradição que vem do Gerhard Berger, do Jochen Rindt, né? O Niki Lauda, obviamente, tricampeão do mundo, e a corrida da Áustria tem muito público, vai ocorrer esse ano de novo, e talvez sem público, mas é uma corrida que atrai muita atenção. Ontem eu vi pela cidade, domingo, muita gente andando com camisa da Red Bull por aí. Então,
tem até esse lado futebolístico. O fã daqui gosta de Fórmula 1 e torce para o time da casa, entre aspas, que é a Red Bull. Tá falado então, conversamos com o Luiz Fernando Ramos, adorei o papo. Na nossa próxima conversa, vamos agendar ela para daqui um mês, eu quero falar de esqui, então você já venha com as melhores pistas aí, porque eu já vou fazer o roteiro. Um abraço, viu, Ico? Fechado, Eli, até a próxima. É isso, conversamos com o Luiz Fernando Ramos ao vivo de Viena, na Áustria, para você.